dia a todos. Vamos aguardar o pessoal chegar, né? Para testar o meu som. Aí, Júnior, você que chegou, está me ouvindo? Preciso de alguém para falar para mim se tá bom o som. Tá me ouvindo? Então eu tava falando, né? E vocês puderem ver aí na internet, tem o Morro do Moreno, tem o Convento da Penha. Ei, querida, bom dia. Bom dia. Aí, que parede linda é essa, hein? Eu sempre ponho de fundo para fazer vídeos pro YouTube. Tá bom aí a imagem, o áudio? Pra mim tá, o pessoal aí pode falar, mas o seu pra mim tá ótimo. Ah, ok, então. A minha princesa. Sem preocupações. E antes ela tava falando comigo, ela tava... Não adiantou nada. Bom dia, Nai. Beleza, olha só, gente. A gente vai falar de um tema importante, né? Deixa eu ver se eu arrumo a capa do livro aqui pra mostrar pra vocês. Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver. Como evitar preocupações e começar a viver, de Dale Carnegie. É um livro um pouco mais extenso de conteúdo. Ele tem 408 páginas, mas assim, você lê muito rapidamente ou ouve, quem quiser, não quiser ler. Então, o conteúdo dele é bem pertinente para o momento, aliás, para todos os momentos. E, aliás, quem não se preocupa, né, na vida. Visto aí uma mãe com um bebê pequeno, né? Como não se preocupa, não é mesmo? É verdade. E antes de eu dar a palavra aqui para Léo, a gente vai falar um pouco do vocábulo preocupação, né? Que vem com o prefixo pré, mais a palavra ocupação, né? Que significa antes da ocupação. Ou geralmente ele está ligado ao passado ou ao futuro. A preocupação é um trem doido. E quando você está em estado de preocupação, né, você perde todas as suas capacidades de concentração. E você começa a decidir e fazer coisas erradas, totalmente erradas, né, fora do seu senso normal. Né? Então, o Dale Carnegie, ele estava numa fase muito conturbada da vida dele, né? Trabalhando com o que não gostava, não ganhava dinheiro, vivia num partinho cheio de barata. Imagina. Ele vivia um total inferno na vida dele, né? E ele não conseguia pensar diante disso. Foi aí que ele começou a escrever esse livro. Esse livro está na 38ª, acho, né, Léo? Isso. A 8ª edição, ele foi feito em 1900 e quebrada. É um livro, é quase uma Bíblia. É verdade. Não tem o peso da Bíblia, mas assim, ele fala muito em Bíblia o livro todo, né? É tremendo os insights que ele dá. Então a gente vai começar aqui com a primeira parte, ele é dividido em 8, a gente se der, a gente fala as 8, né, amiga? Mas vamos começar aqui pela primeira parte, que ele traz uma situação de um professor e ele fala para os alunos pensarem em viver como se fosse um navio, né? Aqueles transatlânticos, eles vão fechando as comportas, né? À medida que fecha uma comporta, isola de entrar água. Fecha outra comporta, isola do ruído do motor entrar na polpa. E aí vai indo. Então ele faz um link com a nossa vida, como se fosse caixas herméticas. Vocês já compraram caixa hermética? Alguém aí sabe o que é uma vasilha hermética? Essa vasilha hermética, ela não entra ar e nem sai ar, e ela mantém aquilo que está dentro intacto. Então, a preocupação nesse sentido é você não viver nem do ontem e nem do futuro, mas você viver o hoje, né? A Bíblia fala, né? Para todo dia tem o seu próprio mal. Então, tanto mal, tanto bem, ele vive o hoje, né? E geralmente, quando você vive em preocupação, você não resolveu a situação de ontem, você está pensando no dia de amanhã
E o hoje você não consegue fazer nada. Por isso que muitas pessoas estão adquirindo doença. Verdade, também acho isso, viu? Você tem certeza. A neném aí. Aí ele fala que o princípio 1 aqui é viva em compartilhamentos diários hermeticamente fechados. Né? Viva um dia de cada vez, né? Até a hora de ir para a cama. E aí, o que você tem a acrescentar, Leonice? Então, esse compartimento que ele fala, na verdade, resumindo, ele trava, ele deixa o passado no passado, o futuro no futuro. E o mais difícil é o agora, é o presente. Acho que minha mãe chegou aqui. Mãe, quer levar ela? Para me ajudar aqui, para fazer mais tranquilamente. Poxa, ela estava me ajudando, concordando comigo, discordando. Tá bom. E aí, esse agora, esse momento, esse presente, se a gente não valorizar, eu acho até legal que ele fala o seguinte: a criança fala, quando eu for adulto. O adulto fala, quando eu for casado. E o casado fala, quando eu chegar à minha velhice, aposentadoria, né? Que ele usa esse termo lá. Então, assim, a gente sempre joga para depois. Aí o que é ruim do passado, a gente quer viver. E aí o subconsciente trata como se fosse verdade, fosse aquele momento. E o futuro é uma ansiedade que ainda você não viveu. Então eu acho muito bacana o compartimento para realmente isolar, como você falou, né? Não entra A, nem sai A. Deixa o futuro no futuro, o passado no passado, como experiência somente, né? Ressignificando, mas vivendo o agora, o presente. E o mais difícil é isso. Por mais que eu li o livro, fiz alguns exercícios, qual era a minha preocupação, né, Magda? Se minha bebê acordar. Não sei o quê. Eu falei, poxa, mas o livro preocupação, sai pra lá. Então, dá pra fazer isso com a neném aqui. Então, assim, nesse primeiro momento é muito importante o agora, né? O presente, viver agora. Esse momento que a gente está vivendo, cheio de caos, se todo mundo lesse esse livro, estudasse esse livro, o país ia estar muito mais tranquilo, ia acontecer menos coisas, né? Porque as pessoas ficam muito preocupadas e aí elas ficam naquela coisa e cometem erros. Exatamente. Elas perdem a capacidade de concentrar, porque estão no nível altíssimo de ansiedade ou de vivendo de passado. Mas você disse uma coisa aí muito interessante, é estudar. O autor até fala, né? E a gente tem visto aí, a gente vai ler 53 livros durante o ano e alguns só vão ler. Né? Então, a dica que ele dá é que estudem o livro e apliquem aquilo que está lendo. Né? Senão passa a ser mais um livro só na sua vida e daqui a um dia eu te pergunto, e aí, como é que eu li? Não sei. Fala isso. Não gostei ou gostei. Isso também é para gente que vê filmes, nem lembra o que aconteceu. Então, nunca traz para a sua realidade, nunca traz uma vivência daquilo. Então, uma dica aí que para todos nós que estamos lendo o livro, que realmente leia e estude. Não tenha pressa. Se não conseguiu 53 livros durante esse ano, não entre em loucura, porque você não precisa ficar lá no pedestal e falar, li 53 livros. E a sua vida não reflete nada do que você leu. É verdade. O princípio 2, ele fala, a próxima vez que uma complicação com C maiúsculo encostá-lo na parede, experimente a mágica do Sr. Willis, que a gente acabou de falar, da caixa hermética, né? Mas aí ele faz uma questão de perguntas. Pergunta a si mesmo, qual a pior coisa que poderá me acontecer se eu não puder resolver tal problema? Né? Aí a segunda, prepare-se mentalmente para aceitar o pior se necessário. Numa das histórias do livro, tem um rapaz que ele está no submarino sendo bombardeado pelos chineses. Né? E se essa bomba, que é de abaixar mais ainda, derrubar o submarino, cair a 300 metros dele, ele abre um rombo no submarino que é fatal. E as bombas foram caindo cada vez mais perto, e esse moço relatando, né, que ele estava passando, que o capitão lá, o comandante, falou, olha, desliguem as máquinas, desliguem o ar e todos se deitem. Não tem mais o que fazer. E foi o que ele fez. Ele falou, o calor é tão grande, não sei quantos graus estava dentro do submarino, que ele precisou pôr o cobertor, de tanto frio que ele sentiu, medo e pavor. Mas aí ele tomou de uma consciência, bom, o que eu posso fazer? Eu estou numa situação que eu não posso fazer nada. Nada, simplesmente ele sentou
E veio à mente dele o que ele fazia com a esposa dele, as coisas que ele brigava dentro de casa, as picuinhas, os nervosos que ele passou. Ele falou, agora isso aqui não é nada diante do que eu estou passando. Então ele viu que a pior coisa que poderia acontecer com ele ali era a morte. Fato, né? Ou ele ia morrer. Mas passou, ele ficou 15 horas sendo bombardeado. Imagina uma pessoa 15 horas sofrendo se vai morrer ou não vai morrer, né? Oi, Ana. Então ficou assim, trouxe para mim essa reflexão, né? Que ele aceitou o pior, mas ele ficou ali em paz, esperando, e passou as 15 horas, graças a Deus, ele ficou vivo para contar a história, né? E aí, pode falar, Léo. Então, eu anotei aqui, porque eu achei assim, que esse livro, ele é, na verdade, uma coletânea de receitas. O autor é muito engraçado, porque ele passou por tudo. Ele teve tudo e, ao mesmo tempo, não teve nada. Eu até anotei aqui, porque ele falou uma coisa muito incrível. O fundo do poço é o fundo. Não tem para onde ir mais. Então, tem que ir sim para cima, porque o fundo ele já conheceu, que a gente entra naquilo do drive, né? Eu nunca perco, eu aprendo, eu ganho. Então, assim, ele fala do dia a dia que é o nosso dia a dia. Então, nesse caso, ele fala, você cria a pior hipótese, o pior cenário, né? E aí, você está se preocupando por algo que não vai acontecer. Não vai acontecer. Realmente ela cria coisas assim que ela cria uma barreira do terror e ela impede a pessoa de agir. E o livro ele fala muito isso, da ação, de agir. Você tem que agir, porque o medo, a preocupação, ela paralisa as pessoas. Então eu acho muito bacana quando ele fala isso, ou seja, ele começou a trazer a consciência, uma clareza. Essa clareza só veio quando ele sentiu paz, ou seja, ele ficou tranquilo, e quando você tem a clareza da situação, você começa a agir, mesmo com medo, mas tem que agir. Mesmo com medo, tem que agir. E aí vem aquela passagem bíblica, né? Não andeis ansiosos pelo amanhã, né? Isso. Viva o seu compartilhamento hoje, né? Seu compartilhamento fechado de hoje. De amanhã, a gente não sabe. E para fechar a parte 2 aí, ele deixa uma frase. Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Exatamente. Aí na parte acho que 2 ainda, né? Técnicas básicas para análise das preocupações. Princípio 1. Obtenha os fatos, lembre-se lá daquele homem que eu falei no início, né? Da universidade, né? Que metade das preocupações existentes no mundo é causada por pessoas que procuram tomar decisões antes de ter conhecimento suficiente no qual basear uma decisão. Então a gente tem calma para decidir, né? E na preocupação, geralmente a pessoa entra em desespero, como a gente já veio falar, ela perde total noção de o que está acontecendo em volta. Então ela entra em desespero. Depois ele fala o princípio 2. Depois de pensar cuidadosamente os fatos, tome uma decisão. E outra, gente, sempre nós vamos estar atrelados a tomar uma decisão. Sempre. E as pessoas indecisas tendem a ser preocupadas e elas contaminam todo o seu envolve, né? Elas, por exemplo, um pai de família que não tem... ele não tem um domínio sobre o dinheiro, ele não tem planejamento, ele atrapalha a família inteira, ele coloca a família inteira em perigo. E assim vice-versa a mulher também, né? Que geralmente taca sempre a mulher como gastadora, mas nem sempre. A mulher geralmente tem sabedoria com dinheiro. Depois ele fala aqui do princípio 4, que é o mais importante, é você fazer perguntas. Primeira pergunta, qual é o problema da sua preocupação, né? O que está te preocupando? Qual é o problema? Qual é a causa do problema, né? E quais são as soluções possíveis? E qual a melhor solução? Então, vejam que são perguntas que você tem que tomar decisões, né? Qual é o problema? Qual a causa do problema? Quais são as soluções? E escolha uma. Pode falar, Leonise. E aí entra a parte que ele fala que você pode escrever o problema, colocar sobre a mesa ali, né? E deixar aquele problema. E esquecer por um período e na outra semana você olha para aquele problema. E aí você vai, quando você for olhar, foi resolvido. Eu acho muito interessante isso, porque o ser humano ele tem essa capacidade, tanto que ele fala, eu até anotei aqui,
A energia que você gasta na preocupação, se você gastasse no trabalho, naquilo que você tem que fazer, os resultados vai acontecendo. Então, assim, às vezes a pessoa gasta mais energia na preocupação de algo que ainda não aconteceu, ela não sabe se vai acontecer, né? E em vez de focar no trabalho, a energia dela no trabalho, naquela ação que ela tem que fazer, com certeza os resultados são melhores. Eu acho muito importante essa parte. Isso é muito interessante. Tira o foco daquilo, que até mesmo é comprovado. Tudo que você foca expande. E o livro ele ensina a você tirar esse pensamento na preocupação, naquele desafio e se motivar a fazer coisas que você gosta. Né? Tem até vários exemplos, resenhas que dá exemplo da pessoa tocar violão, fazer alguma coisa que faça realmente ela relaxar. Né? Oi, amor. Pode continuar. Aí são outras perguntas também. Quanto vale para mim realmente, né, essa preocupação? Né? O que eu vou ganhar com isso? Que é o que a Leonice estava falando. E aí ele fala para a gente usar a técnica de stop loss. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é parar de perder. Parar de perder. A técnica de stop loss, o pessoal do financeiro que usa. Né? Ele compra uma ações por 20 e ele coloca para vender, mas o máximo que ele quer perder é, sei lá, 5%. Ele, se chegou a R$19, ele vende. Né? Mas ele não pode perder mais que isso. Então é assim nas nossas vidas, né? Eu tenho que ter um limite. Por exemplo, eu marco 10 horas para fazer marquei com alguma pessoa às 10 horas da manhã. E eu falo para ela, até 10h10 eu te espero. Passou disso, eu não posso mais te atender. Então você deu um limite para aquilo. E aí você não gera frustração nem preocupação. Você fica, poxa, a pessoa marcou comigo, né? Eu dei 10 minutos, ela não veio. Então você tem que aplicar essa técnica de stop loss em tudo na sua vida, porque aí você sofre menos. Então você dá um limite de perda e um limite de ganho. Aí você também é uma coisa aqui que ele usou do apito, né? Você pode usar como um apito interno. Na parte 3, né? Varra as preocupações do seu espírito, conservando-se sempre ocupado, que é o que a Leonice falou, né? A gente tem que manter na preocupação, não é que a gente vai se encher de coisa, né? Se eu não posso fazer nada naquela situação, como ela disse, eu posso tocar um violão, aqui eu tenho um monte, mas eu não toco. É meu marido. Eu posso tocar um violão, fazer um yoga, ler um livro e realmente aplicar. Quer dizer, você tem que ocupar sua mente para que a preocupação não tome conta, né? Princípio 2, não faça barulho por causa de ninharias, né? Não permite que coisas insignificantes, que não passam de insetos na vida, arruinem sua felicidade. Então, tem insetos diariamente para tirar a sua paz, né? Para tirar você do centro. Porque quando a pessoa vive em preocupação, essa ninharia vira união, né? Viram, como diz o Pablo aí, vira uma merda. 3, emprega a lei das probabilidades para descartar suas preocupações. O que é essa lei de probabilidade, né? Caso isso que eu estou pensando aconteça, né? O que eu vou fazer? Então você começa a dar soluções, que é o que a gente já tinha falado. Caso isso vir a acontecer, se é que vai acontecer, o que eu posso fazer? Né? Quais as soluções que eu vou dar para isso? Você pode usar a técnica de stop loss também, né? Até isso eu suporto, até isso não. Então você começa um autoconhecimento e se dá um alto limite para tudo, né? Que é, geralmente, nós, população brasileira, a gente tem o famoso jeitinho, a gente tem o famoso deixa para depois, a gente deixa, tá bom, deixa como está, né? E aí aquela frase antes feito do que perfeito, mas não de qualquer jeito, né? Amiga, tem mais alguma coisa para falar? Então, ele frisa também sobre o leite derramado, né? Ele fala que é o mal assim, da humanidade. É o hoje, viveu agora, mas ela vai lá. Mulher tem muito disso no relacionamento, no casamento. Aí ela vai lá no leite derramado de não sei quantos anos, e isso é no dia a dia. Então, eu acho bem bacana e simples esse exemplo. Não chore pelo leite derramado. Então, crie daquilo uma situação, aquele exemplo, de um limão, uma limonada. Então, a pessoa ela olha ruim por aquilo que aconteceu, mas ela não vê
o que aquilo pode trazer de bom. Então, eu acho que as pessoas têm que repetir. Eu também, né? Esse livro é maravilhoso. Para mim, assim, trouxe uma nova perspectiva. Eu já tinha lido, como eu te falei. Aí, eu li de novo. E a minha filha tá mexendo no tripé. E aí, eu falei, poxa, é verdade. Eu, ultimamente, ando chorando muito pelo leite derramado, assim, entre aspas. Então, é uma autorreflexão. Tanto que ele fala que esse livro, você tem que estar sempre estudando ele, capítulo por capítulo. Porque ele é um manual. Lá na cama. Ele é um manual realmente para a gente ter sucesso. Eu acho que no 53 livros, que é a meta, né, do ano de 2020, esse tem que ser o manual. Porque você aplicar, né, se todo mundo aplicar, o resultado e o sucesso vai ser mais amplo. Porque a gente vai parar em coisas, como você falou, aquelas coisas pequenas, e vamos focar nas coisas que realmente a gente quer que aconteça. Ok, meu amor, pode. Ele fala disso aí que você estava falando, Eunice, das doenças psicossomáticas, que elas vêm oriundas disso. A medicina anterior, a tradicional, ela só via assim, você está com uma dor no coração. Obrigada, Ana. Você está com uma dor forte no coração. Aí ele ia lá, dava uma prescrição, um remédio, colocava um stand, colocava o que fosse. Mas ele não olhava você como um todo. Peraí, como é que está a sua vida? Né? Você tem se preocupado muito? Me conta. Então, assim, os médicos hoje também têm que tratar a pessoa sistêmica, né? Integral. Ela não é só coração, ela não é só joelho, ela não é só olho, né? E a gente sabe que hoje as doenças, diabetes, hipertensão, as úlceras de estômago, né? Gastrite, enxaquecas, essas, principalmente essas, são de cunho de excesso de preocupação as pessoas. Então você vê, e de medo. Então não é que a pessoa tem uma coisa de doença que nasceu do nada. Vieram, né, foram oriundas das preocupações. Então, para a gente analisar agora, como que a gente tem que porque estou com muita dor de cabeça. Analisa qual é a preocupação que está embutida ali naquele momento, né? Fibromialgia é outra oriunda de preocupação. E você pode ver que, às vezes, a família já vem toda com um tipo de doença. A família que tem problema de dinheiro, que é condicionada, que tem escassez. A mãe fala para o filho fala para a mãe, o filho para o neto e vai indo. E é uma família sempre com dor de cabeça. Todos, né? Eu falo porque a minha família é assim, de enxaqueca horríveis. Mas é porque a gente fica preocupado demais de faltar o dinheiro, de acabar o dinheiro, porque a gente viveu nessa coisa, né? Eu tenho que um ano para cá, eu tenho, assim, aliviado essas coisas. Porque eu comecei a me questionar, né? E olhar para dentro de mim, mas para que tanta dor de cabeça? Não tem nada. Já fui médico, já fizeram tudo. Mas era o meu emocional. O meu estresse era tão grande, né? Por conta de coisas que não aconteciam e nem iam acontecer. E eu vivi isso na pele. Então, gente, olha só, vamos tomar cuidado com as nossas preocupações, que às vezes não é porque você tem diabetes, porque sua mãe teve, né? Também pode ser. Mas é mais pelo comportamento da família e seu. Quer falar alguma coisa dessa parte? Então, e o livro, ele é um livro bem antigo. E hoje, a ciência confirma realmente que grandes doenças que existem nesse século, tudo vem, às vezes, até da mente. Vem de uma mágoa também, vem de um rancor, de uma falta de perdão. Então, realmente, é um dos princípios para você ter paz e não se preocupar, é perdoar, é amar mais. Então, assim, é o que ele falou no início do livro. Não é nada de novo, a diferença é aplicar. Então, muitas pessoas não aplicam, muitos princípios ali eu não estava aplicando. Eu falei, poxa, é gostoso essa maratona, a gente aprende todos os dias com cada um que vem. Então, assim, tá gostoso. E para mim vai ser meu best-seller aqui em casa. Porque né, a gente vai mudando, vai arrumando a casa. A nossa casa mesmo, assim, no sentido de a mente, o espiritual, até o corpo, a organização geral. Então, é um livro maravilhoso, eu super recomendo. Eu sei que tem muitos livros maravilhosos, mas esse é para ter uma vida equilibrada, né? Eu acho bem exatamente. Ele fala aqui até numa parte, né? Esqueçamos a nossa infelicidade procurando criar um pouco de felicidade para os outros. Todos somos bons para os outros, somos melhores para nós mesmos. Muito bom. A Ana falou que quando pensa em reclamar, preocupar, entrega e agradeço a Deus. É o caminho.
Só que assim, a gente tem que ter ação, né? O que está me preocupando, né? Posso resolver? E qual maneira você posso resolver? E aí você pega, são três situações que você possa resolver, que você não pode fazer nada. Coronavírus, por exemplo. Nós podemos diminuir o impacto dele de proliferar, com a nossa higiene. Mas em relação a ele mesmo, a gente pouco pode fazer, né? Pouco pode fazer. Então, cumprir aí as regras dos nossos governantes e fazer a nossa parte. Aqui a gente já falou essa parte, vamos passar, que já são 8h40, parece? Então vamos passar rápido, né? Aqui, como deixar de nos preocupar com as críticas, né? Olha só, gente, que legal. A crítica injusta, às vezes você é injustiçado com uma crítica. E você sabe que aquilo não é, de fato, o que a pessoa está falando. Mas ele fala assim, quer muitas vezes dizer que você despertou ciúme ou inveja. Então, olha só. Então, ele fala assim, lembra-se que ninguém chuta um cão morto. Olha que legal, gente, isso. Então, se você está incomodando alguém pelo seu jeito de ser e mudar, né, e de você ser uma pessoa que incentiva e influencia as pessoas, e você fala com propriedade, e você vive aquilo, com certeza você vai levar críticas. Está se achando demais, acha que sabe tudo. É lógico que você tem que tomar um cuidado para você não exagerar. Mas, assim, ninguém vai bater no cão morto. Você pode ver um cão sujo ou gente o próprio morador de rua. Alguém, a não ser os vândalos, né? Esses horrorosos que vão lá bater nele. Mas ninguém bate boca para ele. O que aquela pessoa vai me oferecer, né? Já tá na merda. Então, ela vai de cima daquela que tira ela da zona de conforto. Né? O princípio 2 dessa parte, ele haja da melhor maneira que puder. Depois abra seu velho guarda-chuva e evite que a tempestade de críticas escorra pelo pescoço. É aquele, sabe, engolir, desceu assim, né? Quem bebe aí é escola quadrada, né? Não desceu redondo. Então, assim, não faça isso, porque vai te gerar doenças no seu físico e no seu emocional, né? E aí vamos para 7. Você tem que falar alguma coisa dessa parte? Então, o exemplo de crítica, eu até ia focar nas nossas lives, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, elas não estão fazendo ou estão temerosas por causa da crítica. E aí ele até fala que nem sempre a crítica ela vai acontecer. E às vezes a pessoa criou na mente. Então, assim, eu vejo cada live que cada um faz, que o pessoal elogia, a pessoa vai lá e ela se superou, né? Exato. Então, assim, é muito legal usar esse exemplo da crítica nas lives do Pior Ano. Então, a gente tem que realmente concluir isso. A crítica pode vir também através do Pior Ano que a gente está fazendo. Essa pessoa surtou, está tão diferente, está tão mudada, né? E, na verdade, a gente tem que superar isso. E realmente saber que a gente pode muito mais, né? A gente não pode se limitar. A gente tem que ir além. E as lives, elas estão empurrando as pessoas para fazer aquilo que elas tinham medo de fazer. Então, elas estão superando a crítica. Então, é muito bacana o exemplo da live, das lives. Todo mundo tem algo a oferecer. Todos. Com certeza. Todos têm algo a oferecer. Todos. E partindo aqui pro final, né? A 7ª parte é que o que a Leonice falou logo no início, né? De você amenizar e recuperar energia. Descanse antes de cansar. Gente, como é que a gente vai descansar antes de cansar? Né? Porque você já sabe o seu dia inteiro vai ser isso. Se você faz planejamento diário, né? Puxa, isso aqui vai me cansar, então vou tirar tal tempinho aqui para dar uma descansada, sentar no sofá, fazer uma meditação na hora do almoço. Porque tem gente que vai almoçar e já vai pro celular. A pessoa não dá um descanso pro cérebro dela, né? Ela não dá uma paz, ela tá o tempo todo agitada, entendeu? Proteja sua saúde e sua aparência, relaxando-se em casa. Dá autocuidado, né? E aprenda a relaxar durante o trabalho, proteja sua saúde, de novo, aqui, copiei a mesma coisa. E aplique esse quadro de bons hábitos. Limpe a sua mesa, todos os papéis, porque tem mesa que é uma bagunça. Olha a sua casa como é que tá. Às vezes, a sua casa é reflexo da sua vida. O seu corpo é reflexo da sua vida. Você pode falar bonito, você pode ser alegre e tal, mas o seu corpo reflete outra coisa. Então, assim, você tem que analisar você como um todo, sempre.
faça coisas por ordem de importância. A gente tem mania de fazer por ordem de urgência e emergência. Por isso que as preocupações vêm. Né? Você vai deixando sempre para depois. Essa semana eu fiz uma live de procrastinação. Cai sobre isso. Né? O procrastinador, ele deixa para depois. Né? Então, assim, ele não procura ter o prazer na dor. O que é prazer na dor? A pessoa que está gorda, por exemplo, muito gorda, ela quer emagrecer. Mas ela fala, eu vou fazer um regime para emagrecer. Em vez dela falar, eu quero ser magra. Olha a diferença. Eu quero emagrecer é uma coisa, eu quero ser magra. Então, quais são os processos que eu vou fazer para ser magra? Então, eu só vou dar importância a isso quando eu tiver um grau fortíssimo de diabetes, quando eu precisar colocar um stent no coração, quando eu adquirir um câncer. Quer dizer, eu só vou fazer as coisas na urgência, só vou cuidar de mim na urgência, na emergência, né? Aí você vai ficar naquela preocupação. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse me cuidado mais, né? E aí soma outras doenças aliadas a isso. Só dei um exemplo, tá, gente? E aí entra aquilo que eu te falei, esse livro, ele realmente fala de todas as áreas, né? Porque a casa pode, para as mulheres que estão aqui, depois da faxina, eu vi que alguém falou aí que ontem eu fiz faxina, a sensação que te dá depois de uma faxina feita é de dever cumprido. Nossa. E é essa sensação que a gente tem que amar para as coisas difíceis. Um exemplo, quem quer fazer faxina? Ninguém quer. Mas depois da faxina é uma sensação maravilhosa. Ninguém quer ir lá mexer no guarda-roupa e tirar para doar, porque até tem que tirar, mas dá um trabalhão. É aquilo que você falou das prioridades. As prioridades é as coisas de maior impacto. Tanto que os grandes coaches, eles falam, começa pelas tarefas mais difíceis, porque as outras ficam mais fáceis. O livro também fala, né? E aí as pessoas faz o contrário. Aí ela vai procrastinar, porque ela começou pela mais fácil, vai passando a hora, a agenda não está sendo cumprida, ela já inverteu, aí ela procrastinou e não teve o resultado. Então, assim, esse livro é maravilhoso, eu estou apaixonada. Ele trabalha muito a questão da procrastinação, por isso que a gente vive em preocupação, porque a gente não vive o dia de hoje, né? Fica remoendo o ontem e quer... não, mas é o que você falou no início. Quando eu sou criança, quando eu crescer, eu olho para o meu filho e digo, mãe, quando eu for grande, tamanho não sei de quem, eu vou fazer isso, piloto, né? Uhum. E aí que você chega grandão, quando eu for adulto, 18 anos, tirar minha carta, vou fazer o badalhaço, tá? Bosta nenhuma. Aí você casa. Não, e quando eu casar, e aí vai indo. Então, quando você vê, você já está com seus 60, 70 anos, frustrado. Verdade. Uma pessoa sem realização. Tem muita gente que está vivendo no futuro, que é essa coisa de, quando eu fizer isso, fazer aquilo, ou tem aquela pessoa que está muito no passado, tanto que é o que a gente falou no começo da live, né? Que realmente tem que focar, fechar os compartimentos e viver no presente. Aí no presente. A gente já, acho que está chegando no horário, eu quero falar um pouquinho, não sei se você vai falar, da história do Rockefeller no final. Não, fala o que você quer falar. E essa parte é interessante. E aí todo mundo conhece o Rockefeller top, o Rockefeller abençoador, o que faz transbordo até hoje, né? É um legado. E o livro, ele vai contando do Rockefeller mesquinho, que ele se preocupava. Era uma simples taxa que ele pagou, porque ele se precipitou. E depois não precisava ter pago aquela taxa. Ele nem dormiu, porque ele achou, era 150 alguma coisa, e ele achou o cúmulo. Só que aí ele teve percas e ganhos, e aí ele descobriu o quê? O processo do transbordo, que é o que o Pablo fala. Então, hoje a gente vê esse legado da família Rockefeller, né? Essas coisas que eles contribuem até os dias de hoje. Mas é muito bacana, porque ele mostra, deixe de ser mesquinho, transborde na vida das pessoas, seja um abençoador, porque você automaticamente vai ser abençoado. Então, assim, a minha parte é encerrar com essa parte, porque eu achei maravilhosa. Muitas pessoas estão presas nas coisas pequenas, e as coisas grandes não acontecem, porque ela não se abriu para aquilo que ainda está por vir. Então, assim, eu acho muito de analisar, sabe? Às vezes, agora, usando a parte do corona, às vezes tem um vizinho que está precisando, é uma cesta, dou uma cesta. Mas eu posso não ter. Isso é ser mesquinho, não é ser transbordo. Então, eu quero aproveitar a live de hoje. Às vezes tem um idoso do lado da sua casa, pergunta, quer que eu vou fazer uma compra? Eu vou ao mercado e trago para você. E essas coisas vai gerar o quê? Você tirou a preocupação de uma pessoa e automaticamente você se sentiu paz. Você se ocupou, né? Entendeu?
Se ocupou, literalmente. Muito boa aí a parte da família Rockefeller. É maravilhoso. Aí, gente, o rapaz que vai fazer amanhã é Jarder, né, Leonir? Ele tá aí? Eu acho que é. Deixa eu conferir aqui o grupo. Eu acho que sim. Tá, eu vou só ler aqui um texto do livro que eu achei, assim, tremendo pra gente, e em seguida chamo ele, se ele estiver aí. Também acho, vê. Eu vou falar. Aí eu vou... O Jarder já tá aí, aposto? Já tá aí? Se apresente. O texto, gente, chama Somente por Hoje. Somente por hoje serei feliz. A felicidade vem do nosso íntimo, não em uma questão de exterioridade. Somente por hoje procurarei adaptar-me às situações como elas são. E não procurarei ajustar tudo aos meus próprios desejos. Aceitarei a minha família, os meus negócios e a minha sorte como se apresentarem. Somente por hoje cuidarei do meu corpo, vou exercitá-lo, tratarei dele, vou alimentá-lo, não abusarei dele, nem esquecerei, para que ele esteja mecanismo perfeito sobre o meu comando. Somente por hoje procurarei fortalecer minha mente, aprenderei alguma coisa útil, não serei vagabundo mental. Lerei alguma coisa que exige esforço, raciocínio e concentração. Somente por hoje exercitarei a minha alma em 3 maneiras. Prestarei um serviço bom a alguém, como a Leonice falou, sem que ninguém saiba. Faça isso no anonimato. Farei pelo menos 2 coisas que não desejo fazer, apenas como exercício. Somente por hoje serei agradável. Irei me apresentar da melhor maneira que puder. Irei me vestir da maneira mais correta. Falarei baixo. Agirei cortesiamente. Serei liberal em minhas apreciações. Não farei nenhuma crítica. Não acharei nada errado. Nem procurarei orientar, nem corrigir ninguém. Somente por hoje procurarei viver unicamente durante esse dia, sem tentar resolver de uma vez o problema de toda a minha vida. Durante 12 horas posso fazer coisas que me aterrorizam, se tivesse de enfrentá-las durante todo o dia. Somente por hoje terei um programa, escreverei o que espero fazer a cada hora. Talvez não siga exatamente, mas de qualquer modo haverei de tê-lo. Servirá para eliminar 2 males, a pressa e a indecisão. Somente por hoje reservarei meia hora tranquila unicamente para mim. Nessa hora pensarei em coisas positivas. Somente por hoje não terei medo, principalmente de ser feliz, de gozar o que é belo, de amar, nem de pensar se aqueles que eu amo me amam. Se quiser desenvolver uma atitude mental que te traga paz e felicidade, somente hoje, pense e haja alegremente, e você se sentirá em paz. Lindo, né, gente? Somente por hoje. Então, somente por hoje, faça aí um momento de paz com você, né? E, principalmente, conexão com o nosso Criador. O nosso amigo tá aí? Chegou ou ainda não? Jade. Queria chamá-lo. Acho que ele não tá aí, né? Ó, não tô vendo ele aqui, não. Se alguém puder postar aí o livro dele que ele vai falar amanhã, você viu, Leonir? Deixa eu entrar aqui no grupo para ver. As meninas que estão aí, se souber o livro que ele vai... Só pra gente... Eu tô no notebook aqui. Mas amanhã é 8h01, se eu não me engano. Ele vai estar falando. Eu achei aqui, deixa eu ver. Só um minutinho. Para quem chegou depois, a gente estava falando sobre o livro Como Evitar as Preocupações e Começar a Viver. Live 3/4, O Homem Mais Rico da Babilônia. Muito bom esse livro. Quem será esse homem? Deixa eu só clicar aqui na imagem. Jader Phillips. Ele apareceu aí, Magda. Olha. Ele tá por aqui? Podia falar oi.
a mensagem dele aí. Acho que dá tempo de chamar ele. Dá. Aí eu vou tirar você aqui pra chamar, ou tem como chamar, não, né? Não, pode me tirar e chamá-lo. Então tá bom. Beijo grande, querida. Foi ótimo. Maravilhoso. Até a próxima, estaremos juntos de novo. Sim, beijo. Com certeza. Vou chamar o Jade aqui. Chamar nosso amigo. Chamar ele em grande estilo. Cadê ele? Tô aguardando ele atender. Olá. Aê! Fala, amigão. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Vou até fazer uma música de império pra você, ó. Ó. Vale a pena o livro. Faz as honras ao cara. Vale muito a pena. Primeiramente, dar os parabéns para vocês, né? A live de hoje foi sensacional. De Obrigada. Muito transbordo e de muita importância também, né? Principalmente por esse motivo, por esse momento que tá todo mundo passando, né? De preocupação e tudo mais. Ele trouxe aí vários códigos que a gente consegue trazer para os dias de hoje, para que a gente não fique tão preocupado, né? Então, agradecer a vocês pelo conteúdo, pela participação, pela disposição de vocês em estar transbordando isso aí pra gente. E Com amanhã certeza. realmente... o grande Salomão, hein? Quer dar um spoiler pro pessoal ficar doido aí? Sim, na verdade amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? E ele traz algumas lições que, apesar de ser um livro um pouco antigo, todas as lições dele se aplicam para os dias de hoje, né? Então ele traz alguns conceitos sobre prosperidade, sobre como prosperar, né? E alguns mitos que normalmente a gente tem sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre... E a ideia é trazer alguns insights, né? Algumas lições que ele traz do livro, para que a gente consiga colocar isso no dia a dia. Então eu vou tentar mesclar um pouquinho as lições que ele traz no livro com a nossa atualidade real e com tudo que a gente está conseguindo fazer hoje dentro de casa, né? O que a gente consegue fazer para ter as nossas riquezas aí dentro de casa. Amém, vai ser ótimo. Estão falando que você tá num lugar lindo aí. Salomão, filho. Vai lá. O cara vive no palácio. Eu tô aqui na minha casa de campo aqui. A gente saiu um pouquinho da cidade, né? Por conta do... Ai, que nojo, gente. Por conta do Covid. Mas tudo isso tem um pouquinho a ver com a parte da riqueza do que ele fala, né? Da gente guardar sempre um pouquinho. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Gente, eu entendi com um convite, tá? Ele vai dar um convite pra todos lá. Bora, gente. Dá pra fazer as lives daqui. O lugar realmente é bem gostoso. Vale a pena. De que cidade, Jade? Eu sou de São Paulo, né? De Osasco. Só que agora eu tô aqui no interior de São Paulo. Eu tô em Mairink. Eu morei aí em Campinas, muitos anos. No interior. Mas não é interior, né? Campinas já é um horror. Não, é um grande centro, né? Tem tudo lá. Muita gente. Vai beleza, então é isso, gratidão. gente. Espero Amanhã a gente vai estar aqui com essa figura aí. É isso. Amanhã espero vocês aqui. Abençoado por Deus. Amém. Amanhã espero vocês aqui às 8h01, então. Tá bom? E mais uma vez, parabéns pelo transbordo de vocês. Foi sensacional. Obrigada. Leonice, obrigada se você estiver aí, amiga. Ela foi bênção na minha vida. Quando ela entrou em contato, posso fazer com você na hora, porque o livro é enorme. É bom, né? E aí, eu acho que é uma forma bacana, né? Quando o conteúdo é muito, muito denso, é uma forma da gente se sentir um pouquinho mais seguro também, da gente conseguir compartilhar da mesma ideia com outra pessoa. Acho muito válido esse método de fazer em duas pessoas. Muito bom. Foi ótimo. Obrigada, querido. Um abraço a todos aí. Tenha um excelente dia. Só hoje mantenha a sua caixa hermética fechada. Esqueça o ontem, o futuro e viva o hoje da melhor maneira possível. Beijo grande, querido. Beijo para todos.